Olá a todos, eu sou Ana Beatriz Quinto de Almeida, sou geógrafa, sou mestranda aqui do PGEB, na área de gerenciamento ambiental, sou orientada pela professora doutora Cristiane Nunes Francisco e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados parciais da minha pesquisa, que analisa a dinâmica de expansão urbana em áreas de inundação no município de Maricá, mais especificamente nos anos 2010 e 2022. Bem, Maricá ela tem passado por um processo de transformação territorial muito intensa. Entre 2010 e 2022, a população saltou de 127 mil para 197 mil, o que dá um crescimento total em quase 55%. E esse crescimento, em parte, ele foi impulsionado por políticas públicas muito atrativas. E a exemplo, a gente tem a moeda social Mumbuca, o ônibus tarifa zero, conhecido também como vermelhinho, que colocou uma enorme pressão sobre o espaço. Historicamente, a cidade ela já convive com eventos críticos à inundação. Eu trouxe como exemplo a chuva de 2016, que atingiu mais de 3 mil pessoas e deixando 360 em abrigos. Essa imagem é do Minha Casa Minha Vida, que tinha sido inaugurado em julho de 2015 e que foi uma das áreas também muito afetada pela forte chuva. E essa imagem é de um caso mais recente, que foi em dezembro de 2024, que foi também uma intensa chuva que atingiu principalmente os bairros de São José do Embaçaí e Itapeba, que deixou os moradores praticamente ilhados. Sendo assim, o objetivo central do artigo ele é quantificar o crescimento da área urbana sobre zonas suscetíveis à inundação, segmentando essa análise por distritos, demonstrando a progressiva vulnerabilidade do território. E nós utilizamos uma abordagem quantitativa baseada em geoprocessamento. Então, dentro da metodologia, a gente trabalhou com 3 grandes bases de dados. A primeira foi os dados de cobertura e uso da terra do MAP Biomas, de 2010 e 2022, o mapeamento de suscetibilidade à inundação, do CPRM, e os censos de 2010 e 2022 do IBGE. Para análise de crescimento, nós aplicamos a taxa geométrica anual, seguindo a metodologia da ONU, que permitiu nivelar e comparar as diferentes taxas. Então, foi essa equação que nós utilizamos dentro do QGIS para conseguir fazer os cálculos de população, usando estatística. E eu trouxe um mapa para melhorar a visualização, porque Maricá sofreu mudanças nas delimitações de distritos. No censo de 2010, Maricá era dividido em 3 distritos: Inoã, Maricá e Manoel Ribeiro. E em 2022, Maricá apresenta 4 distritos: Inoã, Maricá, Ponta Negra e a criação do 4º distrito, que é Itaipuaçu. Eu trouxe também um mapa de expansão urbana. Ele foi feito a partir dos dados do MAP Biomas. A mancha vermelha ela é a área urbana, então a gente consegue observar a diferença do tamanho dessa mancha para 2010 e 2022, em como ela se expandiu. Então eu trouxe também uma tabela para melhorar a visualização da estatística que a gente fez em torno dos distritos. E a gente observa que o crescimento ele não foi uniforme, e a gente pode apontar principalmente Ponta Negra e Inoã, que elas lideram o crescimento de taxa anual, de 5,32 para Ponta Negra e 4,76 para Inoã. E a gente também pode observar que Itaipuaçu ela teve um crescimento também expressivo. A população passou de 36 mil em 2010 para 79 mil em 2022. Então, a gente
toma como um ponto de partida que uma população crescente, ela exige mais espaço para moradia, né? E então, a análise espacial, ela é um ponto muito crucial, porque mostra, né, agora que a gente pode observar aqui com essa segunda tabela, que a expansão ela avançou em áreas suscetíveis. E um dos casos mais evidentes é o de Inoã, que em 2010 tinha uma área ocupada em 78%, em área suscetível, e passou a ter 80,25% dentro de área suscetível. E a gente também pode analisar com essa tabela que Itaipuaçu e Ponta Negra, embora eles tenham um pequeno declínio, né? Itaipuaçu passou de 97 para 95 e Ponta Negra de 88 para 78. A gente observa que ainda tem uma área muito alta dentro de áreas suscetíveis à inundação. Então, eu trouxe esse mapa aqui de suscetibilidade e crescimento urbano, onde a gente pode observar ainda a mancha vermelha, que é a área urbana, e o azul, a gente pode ver tons de azuis diferentes, um mais claro e outro mais escuro, que é como o CPRM ele identifica alto e médio e baixo, que é a classificação que eles usam de suscetibilidade. E a gente vê que a área vermelha ela está sempre dentro de áreas inundáveis. Então, eu trouxe também uma base teórica, né, que fundamentou essa pesquisa, e eu trouxe três pensadores, o Lefebvre, o Brandão e o Santos, que para ajudar a compreender melhor essa expansão de Maricá. Então, com o Lefebvre ele aborda que o espaço ele não é neutro, ele é produzido pelas dinâmicas, principalmente do capitalismo, né, que elas moldam onde e como as pessoas vivem. E se a gente observa Maricá, isso reflete de uma forma de como o crescimento urbano ela segue oportunidades de mercado imobiliário, políticas de atração populacional, e muitas vezes ambos acabam ignorando as restrições ambientais, riscos de inundação. Já o Brandão, ele complementa essa visão afirmando que o desenvolvimento territorial ele é desigual e que a acumulação de capital ela reorganiza o espaço. Então, a gente observa a concentração de investimentos em determinadas áreas, deixando outras em margem, e esse processo ajuda a gente a explicar por que em Maricá, distritos como Inoã, Itaipuaçu, cresceram rapidamente, mas ainda não tem tanta infraestrutura e planejamento, né, o que acaba aumentando a vulnerabilidade social e ambiental. E encerrando essa parte teórica, o Milton Santos ele propõe uma leitura muito mais integrada. Né? Ele fala que o espaço é formado de sistemas de objetos e sistemas de ações. E no caso de Maricá, a ausência de um sistema de ações mais coerentes, ou seja, de políticas públicas e de ordenamento territorial mais forte, né, um controle do uso do solo, faz com que esses sistemas de objetos, que sejam estradas, casas, eles acabam se desenvolvendo de uma maneira muito desordenada e desigual. Então, alinhando esses três pensadores, a gente consegue compreender que o caso de Maricá ele não é um caso apenas técnico, né? Ele não é um caso apenas de drenagem ou um caso de pura urbanização. Ele é um resultado de relações sociais, políticas, relações econômicas. Então, que elas acabam produzindo um espaço muito desigual. Então, é nesse sentido que o crescimento urbano ele acaba se transformando também em um processo de vulnerabilização. Então, em síntese, eu gostaria de trazer que os resultados eles confirmam, né, que Maricá acabou sofrendo um crescimento rápido, desigual,
e orientado para as áreas de risco. E a cidade ela acabou se tornando um exemplo emblemático para o dilema urbano brasileiro, né, que é o progresso coexistindo com a vulnerabilidade. E diante disso, é urgente a gente fortalecer o planejamento territorial, investir em políticas de drenagem, de saneamento, de habitação, principalmente, que promovam uma ocupação de espaço muito mais resiliente, muito mais equitativa a longo prazo. Eu trouxe aqui as minhas referências, né? O CPRM, o IBGE, o Biomas e os conceitos teóricos que eu abordei. E muito obrigada.